após viralizar um vídeo do pastor Paulo Oliveira e sua família na Lagoinha Miami Church, o pastor Tel Hayashi faz um alerta. Tá rolando aí uma discussão muito forte em relação à família e ministério, até por conta de um vídeo que até imagino que você já tenha assistido. Se liga nisso. Olha pro papai aqui. Tá vendo essas pessoas que estão aqui? Durante esses 2 anos e meio, nós dedicamos tudo que nós tínhamos para ele. Nós amamos esse povo, filho, Zequinho. A gente ama cada um deles aqui. Mas a partir de hoje, a gente está entregando eles para Jesus, para poder pastorear vocês, para poder ouvir vocês e para poder ser uma voz na vida de vocês. Bom, o mais importante não tem a ver quem são essas pessoas ou até qual que é o cenário. O que eu quero falar com você hoje é sobre essa mensagem que o vídeo comunica. E como que isso, na verdade, toca numa questão muito latente para nós como cristãos, até especificamente para mim que sou pastor junto com minha esposa, os que estão no ministério. Eu tô falando aqui sobre essa tensão entre ministério e família. E dentro disso eu quero levantar alguns pontos com você. Então vamos lá, primeiro ponto, família acima de tudo ou Deus acima de tudo? É a pergunta, porque no Brasil o conceito de família acima de tudo é algo muito latente dentro do cidadão brasileiro. E é um conceito que para muitos de nós soa como algo tão nobre, tão honroso, que remete à lealdade, a prioridades alinhadas. E isso não está presente apenas na massa da nossa nação, mas também está dentro da igreja. Então, quem é líder dentro da igreja vai saber falar tanto quanto eu sobre quantidade de pessoas que limitam o seu envolvimento com a igreja por uma suposta priorização da família. Agora, eu não estou querendo também descartar que existem casos legítimos aonde isso deve ser feito. E de maneira alguma estou atacando aqui a importância da família, porque eu entendo que a família é a base da sociedade. Família é um projeto de Deus existente desde o Jardim do Éden. Também é inegável que cuidar da família é algo bíblico. É tão fundamental que lá em 1 Timóteo 5,8 o texto diz: aquele que não cuida de seus parentes, especialmente dos da sua própria família, negou a fé e é pior que o descrente. Porém, a pergunta que fica é: família acima de tudo é algo que está na Bíblia? É bíblico? Porque nós somos chamados para viver de acordo com a palavra de Deus. Então, como cristãos bíblicos, temos que responder essa questão. Mas antes que eu responda, pensa bem aqui consigo mesmo de uma maneira bem vulnerável e honesta. Porque a verdade é que, de acordo com as Escrituras, não é a família que tem que estar acima de tudo. É Deus que tem que estar acima de tudo. Então, o primeiro lugar de nossas vidas pertence a Deus. E nós devemos buscar fazer a sua vontade acima de todas as coisas. Olha só esse diálogo com Jesus em Mateus 22. Versículo 36 diz: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? E olha só a resposta de Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. Bom, fazer a vontade do Senhor deve ser sempre a nossa prioridade por aquilo que Jesus está dizendo. Não se engane, Ele tem uma vontade específica, uma missão específica para cada um de nós. Agora, o mesmo Deus que quer que você tenha uma família saudável, porque é isso que Ele quer, também quer que você cumpra o seu propósito. Aí você vê a tensão. Porém, aonde é que mora o perigo? Entendendo que nós não sabemos o contexto, pelo menos eu não sei. Não dá para entender todos os detalhes através do vídeo. Mas o que foi postado comunica uma mensagem de que cuidar da sua família é preciso escolher entre família e ministério. Como se fosse algo antagônico, onde são opostos, quando na verdade não são. Você não precisa abrir mão de sua família para viver o chamado de Deus na tua vida. E você não precisa abrir mão do chamado de Deus na tua vida para viver bem a sua família. Vemos inclusive que o apóstolo Paulo, ao escrever ao seu filho na fé, Timóteo, que era o bispo da igreja de Éfeso, ele fala que isso aqui são os pré-requisitos de liderança ministerial. E ele menciona família. 1 Timóteo 3,2: é necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, sóbrio, prudente, respeitável, hospitaleiro e apto para ensinar. Versículo 4, ele fala: o bispo deve governar bem sua própria família, tendo os filhos sujeitos a ele
com toda a dignidade. Agora, em nenhum momento você vê nesse texto Paulo trazendo família como um empecilho para o ministério. Pelo contrário, Paulo vê a capacidade de exercer os dois, família e ministério, como um ponto qualificatório justamente para a liderança eclesiástica. Esse é o ponto que a gente precisa pensar e meditar. Segundo ponto que devemos pensar é: será que nós não precisamos ajustar a nossa perspectiva? E eu acho que sim, porque é justamente nessa hora que as pessoas já começam com histórias de como o ministério destruiu minha família, ou eu vi os filhos dos meus pastores sofrendo por causa do ministério, etc, etc. Que sim, existem diversas histórias assim e infelizmente muitas legítimas. Isso é lamentável. Agora, se você passou ou está passando por isso, eu quero dizer que eu me compadeço por você. E eu oro para que você encontre restauração e saúde em nome de Jesus. Eu também sou parte, cresci na igreja como parte de uma família ministerial e vi muitas coisas, experimentei coisas que se tornaram marcas na minha vida, até eu passar por uma cura onde o Espírito Santo passou um bálsamo. Agora, essas histórias de traumas ministeriais geralmente ficam bem conhecidas e elas ajudam a criar essa narrativa, essa ideia que para ter uma família saudável você precisa abrir mão do ministério. Mas por que não contamos também as inúmeras histórias de pastores, de líderes, de missionários que construíram suas famílias no campo, na igreja, no ministério, e são famílias saudáveis e nunca abandonaram o ministério, pelo contrário, foram fiéis ao chamado e os filhos foram abençoados justamente por conta desse sacrifício. Por que a gente não compartilha aquilo que deveria ser exemplo e não ficar enfatizando só as histórias de disfunção? Então, eu tô aqui para te falar que você não precisa escolher entre família ou ministério. Você deve, na verdade, buscar viver família em ministério. É aquela afirmação de Josué 24, tão conhecida. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ou eu e minha família serviremos o Senhor. Então, o ministério, ele não deve ser visto apenas como algo... isso aqui é coisa do meu pai ou é coisa da minha mãe. Não. A família deve ser vista como uma família sacerdotal que serve ao Senhor. Porque é inevitável que, se o teu pai está no ministério, você vai ter como um filho o ônus e também o bônus do fato do teu pai estar no ministério. Agora, isso é algo que eu busco viver para minha própria família, construir minha família dessa forma. E nem sempre eu sou perfeito, eu sou o primeiro a admitir que temos várias falhas no processo. Mas eu tenho visto que esse é um fator comum entre homens e mulheres de Deus que chegaram ao fim das suas carreiras, dos seus ministérios poderosos, com famílias saudáveis. Obviamente, a prática disso é algo que demanda intencionalidade, demanda esforço, demanda renúncia, demanda muita dedicação. São anos e muita lágrima, muita oração, muito suor. E sim, vai ter momentos onde talvez o ministério vai demandar mais que a família, ou que a família vai demandar mais do que o ministério. Não é tão simples assim. Porém, você não precisa abrir mão de um para construir o outro. E família e ministério é sim a chave. É algo que é inspiracional. Uma casa sacerdotal é um emblema de esperança para uma geração que não está encontrando nem uma família funcional e nem uma igreja saudável. Isso é o que nós devemos estar buscando ser. E o que deve ser cada vez mais exposto e falado em nosso meio é justamente exemplos como esse, para que os jovens não venham ficar achando que precisam ficar sempre numa escolha binária. É isso ou aquilo, é família ou igreja. A minha oração é que o Senhor levante uma geração que almeja servir a Deus acima de tudo, criando uma família saudável e permanecendo fiel no ministério que o Senhor os confiou. A frase famosa de Josué 24, mas eu e minha família serviremos ao Senhor, ou eu e minha casa serviremos ao Senhor. E sim, eu creio que essa é a vontade de Deus, que você e tua casa sirva a Deus. Agora, um ponto também para reflexão é quando Jesus é perguntado sobre sua família. Será que você não vai dar atenção para sua família? Mateus 12, versículo 48. E daí Jesus pergunta: quem é minha mãe? E quem são os meus irmãos? Estendendo a mão para os discípulos, ele disse: aqui está a minha mãe e os meus irmãos.
Pois quem faz a vontade do meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. O que Jesus também está trazendo aqui é que a vontade de Deus é suprema. A vontade de Deus deve ser preeminente. A vontade de Deus tem que ser a prioridade da vida do cristão. E sim, é a vontade de Deus que você tenha uma família, mas é a vontade de Deus preeminente que você cumpra o teu chamado. E Deus realmente quer que você e tua casa venham cumprir o chamado que Ele deu para tua família cumprir. A minha oração é que o Senhor levante uma geração que almeja servir a Deus acima de tudo, que venha ter um compromisso com a noiva de Cristo, criando dentro desse compromisso uma família saudável e permanecendo fiéis no ministério que o Senhor os confiou, doutrinando, discipulando os filhos e fazendo a sua família os primeiros discípulos. Essa é a minha oração, porque é da vontade de Deus que você viva família e ministério. Por isso, não abrace essa falácia de é isso ou aquilo, mas abrace o desafio que Deus nos lança de família e ministério. O pastor da Lagoinha, Paulo Oliveira, então comenta: essa foi apenas uma parte do vídeo que postamos para os amigos e que viralizou. Não estamos escolhendo um ou outro. E assim como o próprio pastor Tel Hayashi fez há uns anos atrás, estamos tirando um tempo sabático. O triste é que nenhum dos nossos colegas pastores que postaram fazendo suas análises entraram em contato com nossa família para saber o que está acontecendo e se foi essa mesma a mensagem que quisemos passar. O pastor Tel Hayashi fixa um comentário que diz: a resposta do pastor Teófilo tem a ver com aquilo que foi comunicado e o que uma geração entende através dessa comunicação. Nenhum ataque pessoal. Sou membro da Zion São Paulo há 7 anos e no momento em que o pastor Teófilo foi para o seu sabático, não foi renunciando ao ministério. Pelo contrário, a igreja o enviou e sabia exatamente quando ele voltaria. Renúncia é uma coisa e sabático é outra. No vídeo e texto postado pelo casal, nada é dito sobre sabático, e se essa é a intenção deles, acho justo e legítimo, porém não foi isso que foi comunicado. O que foi comunicado e dito no vídeo é um desligamento feito de maneira emergencial. É impossível adivinhar a intenção de fato quando a comunicação diz o contrário, além de que não é comum um sabático ser causa para tanta controvérsia. Através da comunicação que lançaram nas redes, uma geração de jovens está entendendo que é louvável abrir mão do ministério em detrimento de um desequilíbrio familiar. Não estou julgando que haja desequilíbrio, é o que está sendo comunicado. Novamente, não é minha intenção julgá-los, porém é o que está sendo comunicado. Essa narrativa joga contra o movimento de entrega de tantos jovens que hoje estão dizendo sim para abraçar seu chamado, a causa missionária, e crendo que podem fazer isso enquanto constroem suas famílias, seja atrás do púlpito ou no campo missionário. E aí galera, Alexandre aqui do Cristão Também Pensa. Posso te falar, realmente tem muitas vantagens em trabalhar pela internet. Você pode trabalhar do conforto da sua casa ou em qualquer parte do mundo, fazer seus horários, e eu quero ajudar você que tem esse sonho de ganhar dinheiro, trabalhar na internet. Clica no primeiro comentário fixado, conversa com a nossa equipe, eles vão te dar o passo a passo, você vai poder tirar todas as suas dúvidas. A internet não é o futuro, é o presente, acorda. Clica no primeiro comentário fixado, Deus abençoe.